Você sabia que existe uma armadura e você deve colocar essa armadura todos os dias? Esse vídeo nós vamos falar disso, então se você está aqui, fique até o final, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Estamos ficando esperto aqui, hein, galera? Mas é isso aí, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a armadura espiritual. Você sabia que quando nós nos convertemos, existe uma situação que passa com quase todos os recém-convertidos, que é a reclamação. Fala, mas agora eu converti, parece que as coisas ficaram pior, o meu trabalho tá pior, meu casamento tá uma loucura, poxa, o que tá acontecendo e tal. Eu passei por isso, já vi vários amigos passar por isso, várias pessoas passarem por isso, e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa batalha espiritual que acontece quando nós somos recém-convertidos. Primeiro, quando você é recém-convertido, você tem dois momentos. O primeiro momento que você aceita Jesus, e depois que você batiza, que você declara, como diz na Bíblia, declarando que você aceitou Jesus, que ele é o único, suficiente Salvador, e que você está nascendo de novo. Agora espiritualmente, recebendo o Espírito Santo dentro de você. E o que acontece? Nesse início, no mundo espiritual, nós não somos mais adultos formados. Quando você se converte, você é um bebê espiritual. O inimigo das nossas almas, quando nós estamos perdidos, parece que a nossa vida está indo tudo bem, está indo tudo tranquilo, né? Mas a verdade é que nós estamos do lado dele. Quando nós estamos do lado dele, ele não precisa fazer muita coisa, porque você já está ali. Mas quando você toma a decisão e começa a ir embora, aí sim ele começa a ajustar ali várias brechas na sua vida, brechas na sua casa, brecha no serviço, brecha com amizade, várias brechas para ele se infiltrar e tentar fazer você desistir de prosseguir. E muitos acabam até desistindo e indo embora. Já vi algumas pessoas, eu também, né, tava dentro da cadeia, fui buscar Deus na dor, né, teve momento dentro da cadeia que eu orei a Deus pedindo para que ele me levasse embora, para que eu morresse, que eu não queria passar por aquilo lá, pedia perdão e falava, agora me leva. Mas, graças a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e ele não aceitou minha oração, porque ele tinha algo muito maior preparado para mim. Hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma família que eu nunca imaginei ter. É um presente de Deus na minha vida. E eu olho para trás e eu falo, obrigado, Jesus, obrigado por o Senhor ter me ajudado e andado comigo. E ele esteve do meu lado todo o tempo. Aqui no meu livro eu falo bastante sobre isso. Até falei dele para vocês ontem. Mas enfim, essa batalha espiritual, pessoal, ela é real. Quando nós decidimos nos converter, nós entramos para o mundo espiritual. Não vivemos mais só na carne, como nós falamos aqui. Nós somos um bebê espiritual. Então o inimigo ele vem com todas as forças para tentar fazer-nos desistir de permanecer no caminho. Quando nós estamos nesse caminho espiritual, nós temos que entender que a nossa luta, ela não é mais com os nossos irmãos. Pelo contrário, Jesus falou, para você seguir todos os mandamentos, basta seguir dois. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar os seus irmãos como a ti mesmo. Fazendo esses dois mandamentos, todos automaticamente já serão cumpridos. Nós temos que amar os nossos irmãos, mesmo que seja difícil, e é difícil. Isso para mim é um dos mais difíceis, que tem uns aí que vem para testar nossa fé mesmo nessa vida, e muitas das vezes a gente acaba perdendo a bênção ali. Eu já perdi várias vezes, tá, pessoal? Não sou santo, já perdi a minha cabeça várias vezes. Depois deitei no travesseiro, o Espírito Santo me incomodou de uma forma que eu chorei e pedi perdão. E é isso, pessoal. E nós vamos ler esse texto aqui do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então aqui, paramos aqui um pouquinho, tá bom, pessoal? Depois a gente continua. Então até aqui nós entendemos que a nossa luta, ela não é nesse mundo aqui.
quando nós aceitamos Jesus, nós vamos começar a viver um outro mundo. Nesse mundo nós começamos a beber, e à medida que nós vamos evoluindo, lendo mais a palavra, tendo mais tempo de intimidade com Deus, nós vamos crescendo em estatura espiritual, entendeu? Mas algo que nós nunca devemos deixar é de fazer essa oração, que é a oração que toda manhã nós temos que orar pedindo para Deus nos revestir com essa armadura espiritual. Porque a nossa luta, ela é espiritual, e essa armadura espiritual existe, independente se você não consiga ver com o seu olho. Mas essa armadura, ela é real e nós temos que usá-la. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós aceitamos também fazer parte de um exército. Nós somos parte do exército de Cristo. E o nosso general é Cristo. Nós fazemos parte de um exército. Cristo é o nosso general. Ele que nos lidera nessa batalha. É Ele, e pelo poder do nome dele, nós temos o poder de batalhar nessa batalha espiritual. E por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos cingir dessa armadura espiritual. Todos os dias nós devemos colocar a nossa armadura para nós podermos enfrentar as batalhas espirituais que acontecem. Enquanto eu estou aqui falando, pessoal, uma batalha espiritual está acontecendo. Inclusive, eu quero até deixar aqui nesse vídeo de hoje algo que se passou na minha noite, de ontem para hoje. Eu tive uma batalha espiritual na madrugada. Então, eu tive um pesadelo muito forte, uma parada bem sinistra que aconteceu. Foi bem sinistra mesmo. Então, eu acordei chorando, pedindo a Deus ajuda e já me ajoelhei. Comecei a orar, pedindo a Deus para que repreendesse todo o mal, toda coisa ruim. Porque o inimigo, ele quer o quê? Ele quer tentar que eu não chegue até o final desse propósito desses 15 dias, entendeu? Ele quer tentar me bloquear. Mas eu já entendo isso, e muitas pessoas não entendem. Então isso que eu quero passar para vocês, as batalhas espirituais existem. Independente de você estar buscando a Deus, pode ser que tenha alguma hora que você vai ter que enfrentar uma batalha, você vai ter que estar pronto. E esse foi um dos motivos que eu vim trazer esse estudo hoje da armadura celestial. Então você está aceitando ir para uma batalha quando você aceita Jesus também. Ele falou que não seria fácil e nós temos que entender que o que Jesus fala, ele fala uma vez só. O que está escrito na palavra era e sempre será, não muda. Depois, o apóstolo Paulo continua. Aí ele vem, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. Aí ele começa a revestir da armadura aqui, ó. Cingindo-se com a verdade e vestido a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que são as sandálias do Evangelho da Paz. Segurando sempre o escudo da fé, o escudo que segura, com o qual poderão apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Esse escudo, ele ajuda a gente a apagar os dados que vêm na nossa cabeça diariamente, essas coisas do mundo aí todas. Esse escudo é o que ajuda a bloquear disso chegar até na gente. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pessoal, orem todo o tempo. A oração é uma ferramenta de batalha. A partir do momento, isso é o que Deus mais está falando comigo desde o primeiro dia. Deus falou, você estava negligenciando o tempo de oração. Sabe, eu estava fazendo aquela oração rápida, aquela oração antes de dormir, aquela oração antes de acordar, rapidinho. Eu não estava tendo tempo ali de oração. Sabe, joelho no chão, adoração, leitura da palavra de verdade. E o Espírito Santo me chamou para fazer esse propósito que eu estou fazendo. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, orem em todo o tempo no Espírito. Quando você está dirigindo o carro, você está orando. Quando você está fazendo um negócio, está trabalhando, está orando, entendeu? É orar aqui, ó, no Espírito. E também tem a oração em línguas, que quando você é batizado no Espírito Santo, você já deve ter visto aquelas pessoas falando línguas estranhas e tal. Eu creio em línguas estranhas, tá? Eu sou um cristão que crê nisso. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu oro em línguas. Mesmo que eu não entenda nada que eu fale, eu creio que essa oração em línguas é o Espírito Santo orando para mim as coisas que eu não sei orar.
E alguns cristãos creem, outros não creem, eu respeito, tudo bem, mas eu creio que é o Espírito Santo orando com gemidos inexprimíveis para mim, coisas que eu nem mesmo sei. Então, ele fala: ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ele aqui pedindo também aos irmãos, orem também por mim, ou seja, ensinando que devemos orar também para os nossos irmãos. É aquilo que eu falei para vocês no vídeo primeiro de junho, que eu queria que vocês mandassem pedidos de orações para mim, porque quanto mais pedidos de oração que eu tenho que orar para outras pessoas, automaticamente vai aumentar o meu tempo de oração com Deus. Então, se tiver uma pessoa, vai ser um tempo, duas, vai ser mais tempo, três, vai ser mais tempo. Então, quanto mais pessoas eu tiver na minha listinha aqui de oração, na minha listinha de oração aqui, ó, quanto mais pessoas estiver anotado aqui, mais tempo eu vou estar orando com Deus. Entendeu? Então isso é bom para mim, que eu vou ter mais tempo com Deus, e bom para os meus irmãos também, que vão ser abençoados pela oração, né? É aquilo que nós vimos também nos estudos anteriores ali, quando Deus parar para olhar, ele vai me encontrar orando por alguém, ele vai me encontrar orando por mim, vai me encontrar orando por você que está aí, entendeu? E ele fala: ore também por mim, para que no abrir da boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho. Isso aqui é o apóstolo Paulo, um dos caras mais ousados aqui da Bíblia, né? O cara ia, velho. O cara só foi. Depois que ele encontrou Cristo, aceitou Cristo, o cara, virou da água para o vinho e, um míssil atômico na mão de Deus. Apóstolo Paulo. Para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Jesus, no final de todos os evangelhos aqui, ó, você vai ver, de Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, João, Lucas, ó, vou pegar aqui, ó, no finalzinho, que ele fala, só aí no final, ó, vocês vão ver. Ele falou aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, trarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. E ele falou aqui, ó, e disse-lhe, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Essa missão foi dada a todos nós. Foi isso aqui que deixou Jesus para nós antes dele subir para o Pai. Depois de ressuscitada, vão para todo mundo e pregam o evangelho. E é o que nós falamos ontem. E não depende o tamanho da sua missão, mas você tem uma missão de pregar o evangelho. Não depende se é para um estádio de futebol lotado ou se é só para os seus filhos, você que é mãe. Ou se é só para na tua casa, para os seus filhos. Pregar a palavra somente para eles, tornar homens e mulheres de Deus dentro do seu lar. Não importa, o que importa é fazer isso que o Senhor falou, pregar o evangelho. Isso que o apóstolo Paulo está falando, olha para mim, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E pessoal, é assim que nós terminamos o vídeo de hoje. Entendendo que nós fazemos parte de um mundo espiritual, depois que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos não meras pessoas normais, mas nós nos tornamos soldados espirituais e temos que vestir essa armadura diariamente e estar orando sem cessar diariamente para que o inimigo e as suas ciladas não venham nos alcançar, e sempre pregando aquilo que nos é dado através da oração e meditação da palavra para os nossos irmãos, sendo exemplos de Cristo, pequenos Cristos nessa terra. Então, se revista da sua armadura, tome consciência que você é um soldado e não um qualquer. Você tem uma patente no reino espiritual e que você seja conhecido nesse mundo espiritual como um bom soldado que combateu um bom combate. E que Deus abençoe a sua vida. E amanhã tem mais, dia 8. Obrigado, Deus. Cumprimos mais um dia. Agora só falta 7. De 15 só falta 7. Já passamos da metade. Vamos lá.
você também consegue. Vai com tudo, faz seu propósito com Deus. Não tá sendo fácil para mim não, tá, pessoal? Não vou dizer que é fácil. Tô me programando, tô fazendo as coisinhas certinhas e tô conseguindo. E você também consegue. Deus abençoe sua vida. Chegou até o final? Deixa um like pro canal, beleza? O comentário, se você não comentou, já comenta de uma vez, aperta no aviãozinho, compartilha para alguém que precisa escutar essa mensagem abençoada agora. Porque compartilhar essa mensagem também é compartilhar a palavra de Deus. Tamo junto, valeu!